Cambuci é um bairro na região central da cidade de São Paulo, dos mais antigos que se tem registro. Um lugar que desde seu início abrigou muitos imigrantes, foi cenário de manifestações e inspiração para pinturas famosas. A identidade do bairro até hoje é marcada pelas construções antigas, comércios locais e moradores que lutam pelas melhorias do bairro. Antes de 1890, o bairro era uma região de chácaras e mais no final do século XIX, a região foi loteada e ocupada pelas vilas operárias e alguns cortiços. A proximidade ao caminho dos lavapés, que ligava o núcleo central a Santos, foi determinante para o desenvolvimento do bairro, que nessa época também já havia forte imigração italiana. O terreno de análise, localizado entre os bairros Cambuci e Liberdade, abrigou durante muito tempo as antigas oficinas da Companhia Light. As chamadas Oficinas Cambuci receberam atividades vinculadas às empresas de transporte público e produção e fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Ainda na época, foi discutido o reconhecimento das Oficinas Cambuci como parte do patrimônio industrial da cidade. Acontece que em 2012 o terreno foi vendido para uma empresa de empreendimentos e houve a total demolição das construções antes que as oficinas fossem declaradas esse patrimônio histórico. Hoje, o terreno é totalmente subutilizado, configurando um grande vazio no meio da cidade de São Paulo. Um dos motivos para o terreno continuar vazio é pelo seu solo. Além de seu valor cultural, as oficinas da Companhia Light deixaram prejuízo no solo do terreno. Hoje, componentes químicos como PCBs e solventes de clorato contaminam o solo, postergando seu possível loteamento e venda para o novo uso. Falando em solo, todos os moradores convivem diariamente com as questões de alagamentos que ocorrem em todo o bairro. Isso se deve a diversos fatores. Vamos lá! A topografia natural do local é quase plana na região do terreno, com um aclive mais próximo, com aproximadamente 20 metros de altura. Isso porque a área do terreno de estudo recebia a várzea do rio Tamanduateí e seus afluentes Córrego da Aclimação e Moringuinho, que hoje são córregos canalizados. O que poucos sabem é que a memória dos córregos ainda existe. Assim, quando chove, é como se o córrego assumisse suas características naturais, ou seja, toda a área pelo qual ele passava tende a alagar. Também tem a topografia, que sempre tende a levar as águas a regiões de vale, que é onde está o nosso terreno. Por último, outro motivo para alagamentos é a ausência de áreas permeáveis na região. Sendo assim, a drenagem hoje existente no local não suporta tanta demanda e faz da água uma adversidade. O uso do solo na região se dá principalmente pelas residências e comércios locais, o que justifica a predominância de construções de poucos pavimentos. Para se ter uma ideia, aproximadamente 60% do bairro é dedicado ao uso residencial, enquanto os 40% sobram para os comércios locais. Segundo o Plano Habita Sampa, o maior problema habitacional da área envolve os cortiços. A necessidade de definir programas habitacionais e estratégias de ação e articulação políticas, sem dúvidas, é um fator determinante para garantir moradia de qualidade a todas essas pessoas que vivem ali. Apesar disso, por causa da legislação do zoneamento, é possível observar o crescimento da densidade do bairro, que cada vez mais tem recebido empreendimentos imobiliários, começando uma verticalização na região. Para se ter uma ideia, a maior extensão do bairro é uma ZEIS-3. Segundo o Plano Diretor de São Paulo, ZEIS-3 são regiões centrais caracterizadas pelas grandes quantidades de imóveis ociosos e deteriorados. A ZEIS-3 significa que, no futuro, 60% da área deve ser dedicada a habitações de interesse social e habitações de moradia popular, assim, dando uma melhor condição de moradia a todas essas pessoas que hoje vivem ali. Além disso, a lei protege a região de ser muito especulada pelo mercado imobiliário, ou seja, nada de construir shopping center. É uma região que demanda melhorias de moradia e equipamentos urbanos. O terreno de estudo tem aproximadamente 13 hectares.
Nessa área, o coeficiente de aproveitamento básico é 1 e máximo 6 se houver um pagamento. Ou seja, o terreno pode receber um empreendimento até 6 vezes maior que ele. E ainda tem os recuos, que são garantidos pela sua taxa de ocupação, que é 0,7. Já nos arredores estão presentes a zona mista e a zona de centralidade, o que representa o estímulo ao crescimento da região e ao uso do solo, coexistindo residências e comércios. Em alguns trechos isolados, a legislação prevê a proteção de bens de valores arquitetônicos e históricos, com a zona chamada ZPEC. Esses imóveis funcionarão como peças importantes para a construção do cenário do futuro do bairro. Hoje, a maior parte da área é consideravelmente adensada, com exceção do terreno de análise e alguns outros terrenos de menores proporções. Por causa dessa relação de cheios e vazios, a insolação é mais intensa, já que não existem tantos edifícios e árvores para sombrear a região. Por ser uma região próxima ao centro, energia elétrica, água e gás encanado compõem a infraestrutura de grande parte do bairro Cambuci. Entretanto, a quantidade de cortiços na área de estudo pode indicar que essa infraestrutura ainda seja precária para alguns dos moradores do bairro. E por falar em cortiço, esses apontam que as condições socioeconômicas da população sejam um pouco menos favorecidos que outros bairros da cidade de São Paulo. Nas proximidades, existe uma oferta razoável de equipamentos urbanos. Acerca do terreno, existem grandes hospitais, mas apenas uma UBS, que fica supersaturada. O ideal seria ampliar a oferta desse equipamento, que soluciona as demandas locais mais urgentes. Em relação à segurança, existem 2 pontos de polícia próximos, dos quais atendem ao mínimo esperado. Já as escolas, em sua maioria, são particulares. Existem 2 escolas públicas de educação infantil, que estão a menos de 500 metros de distância do terreno, o que é ideal para garantir um deslocamento menos cansativo para as crianças. Já as escolas de ensino médio e ensino fundamental são mais escassas, o que leva os jovens a dependerem mais do transporte público e sistema viário da região. Os equipamentos de cultura e lazer são pouquíssimos, muitas vezes limitado ao uso privado. O ideal seria que essa oferta fosse mais abrangente, para que toda a população pudesse usufruir desse recurso tanto no dia a dia, com a prática de esportes, quanto aos finais de semana, na busca de lazer. Em uma pesquisa local, 10 em cada 10 moradores reclamavam muito da segurança pública do bairro. As condições ruins das calçadas, podas de árvore e poluições sonoras dos bares também foram alvos de crítica, de 8 a cada 10 pessoas reclamando. Vamos então à vegetação. O bairro, em geral, apresenta uma arborização significativa, entretanto, não possui grandes massas de coberturas vegetais, além do gramado do terreno atualmente, que serve como uma das únicas áreas permeáveis dos arredores. A área verde mais próxima da região é o Parque da Aclimação. Para um morador da área de estudo chegar próximo a esse parque, ele teria que se deslocar cerca de 1,8 quilômetros. Lá, ele encontraria vastas áreas verdes para caminhadas, mas poucos equipamentos públicos de lazer ou esporte. Uma intervenção verde no terreno, além de melhorar os aspectos ambientais, poderia garantir a demanda de equipamentos de lazer, esporte e cultura à região. E lembra que falamos que a insolação no local é grande? Uma boa solução seria a arborização, que protegeria os pedestres nos locais, gerando sombreamento. O transporte de massa mais próximo fica a cerca de 1 km do terreno em destaque, o metrô São Joaquim. Está previsto para 2020 uma nova estação, que ficará a cerca de 300 metros do ponto de referência. Os corredores de ônibus otimizam o tempo de viagem da população em direção à Zona Leste e ao centro, que são os maiores fluxos por causa da oferta de empregos e equipamentos. As ciclovias e ciclofaixas ainda são poucas, o que acaba não estimulando a população a se deslocar de bicicleta. As calçadas têm pouca acessibilidade e dificultam o passeio do pedestre. Para melhorar a mobilidade da região, é imprescindível que as calçadas e ciclofaixas recebam mais atenção e que os pontos de ônibus sejam melhor sinalizados. Não se pode pensar em avanços sem antes entender todas as questões que envolvem a região.
Um terreno com essas proporções torna-se uma peça-chave para as melhorias de aspectos urbanos e sociais, que não apenas impactam o visual do entorno, mas o cotidiano de todos os moradores do bairro.